Olá, muito bom dia, Pastor Silvio aqui. Ótimo domingo para você, para sua família e para sua casa. Que Deus encha a sua casa de graça, de misericórdia. Estamos aqui novamente na Escola Bíblica Dominical e é um prazer estar aqui com vocês. Que nos próximos minutos possamos aí falar de assuntos espirituais, aquilo que nos diz respeito, para que possa a Igreja do Senhor está sempre crescendo em graça, em poder, em misericórdia, e sempre está avançando. Que os dons espirituais possam estar recaindo sobre a igreja, mas também a palavra de sabedoria, de conhecimento, que nós possamos buscar a cada dia o conhecimento, uma vez que o povo de Deus perece por falta dele. A escola bíblica já é uma tradição, principalmente dos batistas, né? Há muitos anos, então a gente não pode perder, né, toda essa filosofia, todo esse amor de no domingo de manhã querer aprender mais um pouco do Senhor. Então nessa manhã nós vamos aprender mais um pouco, vamos falar de um assunto aqui muito pertinente, é muito latente esse assunto, ele diz respeito a muitas pessoas aí que estão com algum problema, né? Você vai descobrir daqui a pouquinho. Para isso, nós vamos pegar a nossa Bíblia. Eu não estou aqui como o pastor Jacques, que tem todo aquele aparato, né, que tem vinheta. Não. Eu vou estar falando aqui diretão mesmo. E tomara que Deus possa falar com você aí também, né, e você possa aprender um pouquinho mais sobre este assunto. Ok? Abra sua Bíblia comigo aí, no primeiro texto, que está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 12 e 13. Colossenses, está lá no capítulo 3, 12 e 13. É até bom que você pegue a sua Bíblia. Você já leu sua Bíblia hoje? Já leu sua Bíblia nessa semana? Está começando hoje aí mais uma semana, domingão. Já começa arrebentando aí a boca do balão, pegando a sua Bíblia e orando aí pelo menos uns 10 minutinhos aí todo dia. Faça isso todos os dias e você vai ter crescimento aí na sua vida. Ok? Colossenses capítulo 3, 12 e 13 diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O assunto dessa manhã é sobre perdão. No final da aula passada, em Mateus capítulo 18, o pastor Jacques começou a falar um pouco sobre perdão e disse que seria assunto para as próximas aulas. Então, eis-me aqui, né, o Senhor me enviou para que eu possa aqui estar falando sobre perdão. Eu não vou me ater exclusivamente ao texto de Mateus, mas eu vou estar falando sobre perdão, né, nos próximos minutos, ok? Para isso também nós vamos usar mais dois textos, ok? E um deles é justamente o de Mateus 18, 21 e 22. Mateus 18, 21 e 22. Já abriu aí? Está escrito assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. E o nosso último texto, que nós vamos ter como base para o estudo dessa manhã, é Lucas capítulo 17, versos 3 e 4. Lucas 17, versos 3 e 4 diz assim: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. São textos aí que dá aquela balançada na gente, até porque o assunto que nós vamos discorrer nessa manhã não é nada fácil. Então nós vamos responder 3 perguntas para esses 3 textos nessa manhã. A primeira delas é: eu preciso perdoar?
A segunda pergunta é: até que ponto eu devo perdoar? E a terceira é: como perdoar? Esse é um tipo de assunto que ninguém pode tratá-lo como secundário. Perdão é universal. Perdão é para todos. Quando Cristo encerrou, lá no Calvário e disse tetelestai, está tudo consumado, ele apagou de nossas dívidas com o seu sangue, levando consigo naquele madeiro todos os nossos pecados, e não são poucos pecados, é muita coisa, e não é o pecado só de quem estava vivo naquele momento, e não é o pecado das pessoas que já haviam morrido, até porque não tinha como se arrepender, e também não era o pecado das pessoas que viriam lá na frente, só o pecado das pessoas que viriam lá na frente, mas o pecado de toda a humanidade. Ele encerrou ali na cruz todo o pecado e de toda a humanidade. Não foi um trabalho muito simples. Então, não é um assunto, falar de perdão não é um assunto que eu possa dizer assim, isso aí não é para mim. O assunto perdão, ele é universal, ele é unânime, ele é para todos, porque todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Todos nós precisamos da graça de Deus, senão estamos perdidos. Então, basta eu nascer, eu já preciso de perdão, eu já preciso de Cristo, mesmo eu não sabendo disso. Pode levar aí alguns anos até a idade da razão para que eu possa me converter, ou mesmo passar da idade da razão, a minha pré-adolescência, adolescência, juventude, ficar adulto, de repente velho, na beira da morte, e alguém ali pregar para mim, e eu entender que eu passei todos aqueles anos com o perdão disponível, mas eu sem alcançá-lo. O perdão é para todo aquele que invocar o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, está lá em João capítulo 10, será salvo. Mas para isso eu preciso invocar. Eu preciso, é preciso partir de mim, ter essa ação. E nisso, mesmo o Senhor perdoando sempre o pecador, dá a entender de tudo aquilo que eu falei aqui, que tem que ter uma atitude daquele que está em pecado, daquele que está em falta, daquele que magoou. Certo? Então, mesmo para a parte de Deus, eu preciso ir até Deus e pedir perdão, me arrepender. E não é diferente no nosso cotidiano, aqui no horizontal, entre uns e outros. Eu preciso ir até as pessoas, pedir perdão, e as pessoas virem até a mim pedir perdão, para que a gente viva ali em paz. O fato de eu estar aqui e você estar aí assistindo essa escola é porque um dia nós fomos perdoados. E hoje aprendemos a cada dia a como perdoar. Pois perdoar se torna algo contínuo, uma vez que entendemos que não somos perfeitos. Olha, não existe família perfeita, não existe casamento perfeito, mãe perfeita, pai, irmão, cunhado, empresa e nem igreja perfeita. Tem pessoas que vão pulando de igreja a igreja, tentando, na busca de encontrar um pastor perfeito, um grupo de louvor perfeito, um grupo de diaconado perfeito, um pastor de jovem, um grupo de jovens, jovens perfeitos. Jamais você vai encontrar essa igreja, porque não existe. Não existe pessoas perfeitas e por isso não existe igreja perfeita. A igreja, ela é integrada por pessoas comuns como eu e você. E todos nós somos falhos. Então você jamais encontrará uma igreja perfeita. Em algum momento da vida, vamos ter que lidar com esse assunto. Ou porque nós fomos machucados, ou porque nós machucamos alguém. Consciente ou deliberadamente. Falar de perdão é um assunto mais comum do que você possa imaginar. Eu tenho certeza.
E quem não tem ninguém para perdoar, ou que você um dia foi perdoado, que atire a primeira pedra. Seja na escola, mesmo quando a gente não tinha tanta maturidade assim, né? Seja lá no primário, alguma coisa que você guarda, né? Tá lá no seu subconsciente de alguém que te magoou e que hoje você vive uma vida em paz, porque um dia você tirou um momento para resolver isso. Perdão é uma coisa que tem que se resolver e resolver rápido. O fato é o seguinte: não perdoar é viver nutrindo uma mágoa que nos destrói. Eu vou repetir. Não perdoar é viver nutrindo uma mágoa que nos destrói. Não há saúde emocional onde não há perdão. Agora, reconheçamos que perdoar não é fácil. Dói, machuca, o nosso senso de justiça aflora. Não, eu tô certo. Eu tô certo. Como é que eu posso pedir perdão? É um assunto tão interessante que carrega tanto a nossa alma, que são até portas para demônios na vida de muita gente, por guardar uma mágoa, para nutrir uma mágoa, que demônios aproveitam dessas situações e a pessoa vive perturbada por anos, por décadas, por não liberar o perdão. É uma pessoa que de repente traiu, uma mulher, por exemplo, que traiu o noivo, sem o noivo saber, e casaram e viveram anos casados, e de repente essa mulher viu seu marido ali falecer, e ela não teve a oportunidade de dizer que antes, no noivado, né, ela traiu a confiança ali do seu noivo. Não foi uma traição extraconjugal, até porque não eram casados, mas isso, eu estou falando de algo que acontece e depois que a pessoa se vai, ela não teve o tempo ali de pedir perdão ou de se confessar. Tiago diz que a gente deve confessar as nossas culpas uns para os outros para que nós possamos sarar, tirar essa carga. Essa pessoa vive ali em amargura durante décadas, mesmo depois que o falecido, né, já não está aqui dentro de nós, na terra dos viventes. E como é que eu posso tirar essa carga de mim? Nós vamos aprender aqui na Escola Bíblica, respondendo a terceira pergunta, ok? O C.S. Lewis, que é um homem muito famoso aí no meio evangélico, disse: é fácil falar de perdão até que você tenha alguém para perdoar. Perdão não é algo natural, perdão é obra da graça. Ninguém perdoa porque tem uma boa educação. Meu pai ensinou a perdoar. Porque perdão é algo pessoal. Eu preciso, tem que sair lá de dentro de mim, essa vontade de perdoar e eu tirar tudo aquilo que me cega, tudo aquilo que me prende àquela situação que eu não quero que ela seja esquecida. E eu vou nutrindo aquilo ali até se formar uma bola de neve, um bloqueio. Eu preciso tirar esse bloqueio. E a pessoa mais prejudicada na história não é quem feriu, mas sim quem foi ferido. Porque a pessoa que foi ferida, ela não esquece a mágoa. Pelo seu senso de justiça, ela não esquece aquilo. Ah, eu que estou certo. Eu estou no meu direito. Então, estando no meu direito, eu sempre vou remoendo aquilo, lembrando da pessoa, o mal que aquela pessoa fez para mim. E aquilo vai me atrapalhando. E o próprio Cristo diz que a pessoa que foi ofendida, ela que deve ir a quem ofendeu e pedir perdão. Parece um negócio totalmente fora da razão, mas a gente entende até pela psicologia, pela psicanálise, que o pastor Valdir está aí para nos auxiliar nisso, que a pessoa que está ferida, ela que guarda, e tem um ditado, né? Quem apanha nunca esquece. Sabe quando você chega naquela rodinha de amigos, que você começa a falar ali das mazelas, né, de todas as coisas que você fez na infância, você encontra os amigos e começa, ó, fulano, você lembra daquele dia que você me deu uma pedrada na testa? E o cara não lembra, mas você lembra. Não só arranhou sua testa, você tem aí uma cicatriz,
mas você lembra, porque aquele dia você gerou um ódio, uma vontade, né, de descontar, de retribuir, de se vingar contra aquela pessoa, mas de repente não aconteceu. Fisicamente você não pôde devolver uma pedrada, mas você guarda aquela pedra consigo aí, um bloqueio. E de repente uma simples conversa, sim, eu lembro, nossa, me desculpa aquele dia ali e tal, não, eu te perdoo, e acabou. Aí já virou só história para contar. Mas isso é uma coisa simples, eu ainda estou falando de uma coisa simples. Agora, de traições, de roubo, e principalmente do danado do dinheiro. Né? A gente é amigo até o dia que o fulano me pede ali uma quantia e essa pessoa, né, dá um cheque a Abraão, Deus proverá, e o dia não chega e a pessoa ali é defraudada, não recebe e perde-se grandes amizades por causa aí de dinheiro. Utilizando do texto de Colossenses que lemos, notamos que o perdão é uma prova incontestável de que nascemos de novo. Para isso eu vou pegar o texto lá de novo. O texto está dizendo assim, Colossenses 3, 12 e 13. Portanto, como povo escolhido de Deus, está falando de nós, santo e amado, revistam-se. A gente fala tanto, né, da armadura de Deus, a gente revestir da armadura de Deus, mas tem uma outra armadura aqui maravilhosa. Revistam-se de profunda compaixão. Percebam que muitos dos milagres que Jesus operou na terra, o texto, em algum determinado ponto, fala assim, comovido por imensa compaixão, ele foi lá e orou, curou, multiplicou, saiu dele poder, porque isso aqui ativa o poder de Deus na terra. Compaixão é quando eu me compadeço de alguém. E o texto ainda continua, bondade, humildade, mansidão e paciência. Está parecendo, está até falando dos frutos aqui do Espírito, ou do fruto do Espírito, onde que, né, parece que tem uma semente, quando ela se abre tem tudo isso aqui. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas, tem queixa aí? Que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Se nós estamos em Cristo e somos nova criatura, devemos, como no finalzinho desse texto, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então vamos seguir. Se nós nascemos de novo, nós temos a prova incontestável que nós devemos perdoar, munidos de imensa compaixão. Se você é cristão, mas não perdoa, isso aqui é sério. Se você é cristão e não perdoa, reveja o seu cristianismo, pois Cristo perdoou. E se você entrou para a família de Deus, faz parte da natureza dessa família perdoar. Perdoar. Se você se diz cristão, vai à igreja, dá o seu dízimo, dá a sua oferta, mas não perdoa, eu não preciso perdoar. Reveja os seus conceitos. E Paulo te convida nesse texto de Colossenses a fazer o mesmo, a fazer aquilo que Jesus fez, perdoando. Ok? Mas vamos além. Temos que perdoar porque o texto diz que fomos muito perdoados. Tem alguém aí do outro lado da telinha que possa dizer que não precisou de perdão? Que você era tão bom, mas tão bom, que quando você aceitou a Jesus, Jesus não precisou de fazer absolutamente nada ao seu respeito? Ele abriu os livros e chamou. Opa, fulano acabou de me aceitar lá na terra. Deixa eu ver aqui como é que está o histórico dele. Puxou o histórico de você, fulano. E viu que estava tudo muito bom.
era muito bom, né? E Jesus pôde até dizer, vou descansar, porque com esse aqui não tem nenhum problema. Pelo contrário, ele teve que pegar do seu sangue que foi derramado lá na cruz de uma vez por todas e teve que julgar em cada um dos seus pecados, cobrindo ele, para que ele pudesse enxergar o sangue dele em cima dos seus pecados e te justificar. Então você já começou no Evangelho sendo perdoado. E não é pouco, não. Você foi perdoado por coisas que você nem imagina que você fez. E agora, uma vez perdoado, selado pelo Espírito Santo, de repente você foi aí queimado aí pelo Espírito Santo, porque você foi batizado com fogo, e Deus, né, através de Jesus Cristo, o seu Espírito Santo te abraçou aí, e acabou com todos os seus pecados. Naquele momento que você aceitou Jesus, você foi perdoado. Que ele tem esse poder, ele fez com aquele homem que desceu na maca lá na casa de Pedro, estão perdoados os seus pecados. Ele perdoa pecados. Mas o mesmo Jesus que perdoou o pecado naquele momento, para um outro paralítico, ele diz, aliás, acho que foi para a mulher, né, adúltera, vá e não peques mais. Você foi perdoado automaticamente, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas você deve ali dar manutenção à sua vida espiritual. Não tem ninguém que possa dizer, eu já era perfeito. Pelo contrário, quanto mais, isso aqui é sério, quanto mais perto de Deus chegamos, mais consciência temos de pecado. E quanto mais longe de Deus estamos, mais nós achamos que somos bons. Há países, principalmente da Europa, que templos enormes, maravilhosos, dinheiro lá não é problema. Eu vejo gente falando, não, comparando o Brasil com esses países e tal, dinheiro nesses lugares não é problema. O problema lá, sabe o que é? É falta de Deus. Porque as pessoas se acham muito bons naquilo que fazem, prosperam, e o dinheiro não é problema, eles têm ali a capacidade de construir, de conquistar, de possuir. E quanto mais eu confio nisso, menos eu confio em Deus, mais eu acho que eu sou bom. Quanto mais eu dependo de Deus, quanto mais eu me entrego para Deus, quanto mais eu devolvo para Deus o meu ser, mais eu vejo que eu sou pecador. Mais eu vejo que eu sou pecador. Pode pegar os bilionários do mundo aí, né, o top 10 da revista Forbes aí, todos eles vão morrer da mesma forma que nós um dia também iremos morrer. Do pó nós fomos criados e do pó nós voltaremos. Tá, eu entendi que eu precisava de perdão, porque eu vivi uma vida amarga e errava muito, mas agora eu consertei. O que acontece se eu não perdoar? Aí nós vamos responder aqui com algumas situações. Pastor, então é o seguinte, eu entrei para o Evangelho, eu entrei para a família, que a natureza de Deus é perdoar, eu fui perdoado, eu entendi aí o Evangelho, eu tinha muito erro mesmo, mas o que acontece se eu não perdoar? Vamos lá. Primeiro, se eu não perdoar, minhas orações são interrompidas, ou aquela famosa frase, não passa do teto. Para isso, Marcos 11, 25. E quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Quer dizer que quando eu estiver orando, é a melhor hora para eu falar com Deus. Eu me lembre de alguém que eu preciso perdoar. E eu vou lá e resolva isso. Para que Deus, quando eu orar, as minhas orações não sejam interrompidas, elas sejam ouvidas. Se o meu povo que se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Primeiro, então,
as minhas orações serão interrompidas. Segundo, o meu culto não será aceito. Com o pastor Jacques, vou tomar uma bela e famosa água. Vai hidratar, hein? Toma sua água aí, que é muito importante. Faz bem. O culto não é aceito. Deus não aceitou o culto de Caim. Não, pastor, você está enganado. Ela está falando da oferta dele. E a gente se prende a algumas coisas e esquece de alguns detalhes. Quando você pega lá em Gênesis capítulo 4, né? Ainda eu fosse igual o pastor Jacques aqui, já colocasse na tela, ia acontecer isso e tal. Vou chegar lá ainda, hein, pastor Jacques? Você me segura. Repare, Deus não aceitou, primeiro, Caim e sua oferta, mas aceitou Abel e sua oferta. Primeiro, Deus aceita a pessoa, o coração, o íntimo, a intenção da pessoa. Depois ele vê lá, o que tem aí nas suas mãos mesmo? Eu trouxe um bocado aqui de frutas. Eu trouxe aqui uma quantia de dinheiro nos dias de hoje. Eu trouxe aqui um arroz, eu vou colocar no altar, vou depositar. Eu trouxe aqui uma cesta básica. Porque hoje nós temos várias pessoas que já vão doando a cesta básica e já vão tirando o selfie para falar que deu a cesta básica. A mão direita deu, a esquerda já está aqui, né, fazendo um tchauzinho pro celular para a foto disparar. Será que Deus aceita esse tipo de oferta? Porque antes no seu coração você já saiu lá da sua casa com a cesta básica para doar para aquela família, já pensando isso em promover. Deus primeiro quer você para depois aceitar a sua oferta. Se você não perdoa, o seu culto não é aceito. Caim estava com amargura no coração, uma inveja que não, eu acredito. A Bíblia retrata essa situação. Mas para Caim chegar ao ponto de ser o percussor, abrir a porteira para os homicídios na terra, ele já tinha essas fagulhas aí no coração. Deus já o conhecia. Caim, o pecado está batendo aí na sua porta. Cabe a ti dominá-lo. Deus não aceitou a Caim e nem a sua oferta. Primeiro Deus quer você, depois a sua oferta. O que mais? Se eu não perdoar, o que pode acontecer? A sua oferta não é aceita. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Está lá em Mateus, capítulo 5, 23 e 24. É tão sério isso, que se você não perdoar, além do seu culto não ser aceito, Deus também não recebe nem a sua oferta. Não adianta. Nem culto, nem oferta, nem oração. Você está totalmente inativado. Você pode falar que é cristão, dá o seu dízimo lá, não passa de transações financeiras. O que você mais precisa é que a bênção de Deus sobre a sua vida não vai acontecer. Porque você está guardando uma mágoa de alguém. Está travado, está bloqueado. O que mais? E aqui o mais sério. Não, se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. Mas peraí, então quando eu aceitei Jesus, eu fui perdoado automaticamente de tudo errado que eu fiz. Mas lembra que eu falei que você deveria continuar? Vá, mulher, e não peques mais. Então, você aceitou a Cristo, aceitou a sua palavra, o Espírito Santo veio. Agora a responsabilidade não só dobrou, mas ela te abraçou. Você está banhado agora pelo Espírito Santo. Você deve ser como Cristo, um cristão, parecido com Cristo. Então, algo primário na sua vida deveria ser perdoar as pessoas. E você não está conseguindo fazer isso. Pastor, eu consegui fazer muita coisa na minha vida. Eu consegui tirar as músicas
mundanas que eu via de baixo calão, aquela coisa toda, eu bebia, eu fumava, injetava, né? Eu curtia umas festas na alta madrugada, hoje não, eu vou para o monte, eu vou para o quarto da oração e tudo, mas não fala de perdão comigo não, pastor, que é difícil demais. Aí eu te digo, se perdoarem, João 20, 23, João 20, 23, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Agora note o contexto. Para quem que Jesus está falando isso? Ele não dá colher de chá, não. Isso aí já está no finalzinho de João. Jesus já tinha passado mais de 3 anos com os discípulos ali no tete a tete. Eles viram muitas coisas, que inclusive o livro de João diz que não teria livros na terra para estar falando aí de tudo que Jesus fez. E mesmo assim ele vira para os discípulos ali no finalzinho e fala assim, aqui ó, seguinte, tá? Vocês estão vendo tudo isso aí. Se vocês perdoarem, vocês serão perdoados. Mas se não perdoar, não tem colher de chá, não tem. Sendo vocês, sendo Abraão, Moisés, não tem ninguém. Os que virão depois, não tem colher de chá. Se perdoou, está perdoado. Se não perdoou, não está perdoado. Simples assim. Não há perdão na vertical, se não houver perdão na horizontal. E aqui a gente encerra a primeira pergunta. O que acontece, né, se eu não perdoar? Ou eu devo perdoar? Segunda pergunta. Até que ponto eu devo perdoar? Para isso nós vamos pegar o outro texto. Deixa eu voltar aqui. O texto está lá em Mateus 18, do 21 ao 22. Mateus 18, do 21 ao 22. E foi o texto que eu acho que o pastor Jacques terminou com ele na última escola bíblica, no domingo passado. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7. É um texto muito conhecido, mas nós vamos falar sobre ele aqui. Até que ponto eu devo perdoar o meu irmão? E Pedro, achando que era um santo, que era um super cristão, chegou diante de Jesus. E Pedro tinha essa ciência, não, realmente ele é o Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro sempre foi esse homem para frente, falava mesmo, acontecia mesmo, eu faço, eu aconteço, é eu que ando sobre as águas. Se andar tá bom demais, se não andar eu caio, ele me levanta, mas eu estou fazendo. O Pedro fazia o negócio acontecer, a realidade é essa. E ele chega para Jesus, de repente, o texto não fala, mas de repente até munido pelos outros discípulos, vai lá, pergunta para ele. Nós estamos com essa rincha aí, com esses... Você vê esses filmes aí, principalmente na Netflix, de evangelho, e sempre eles colocam essa rincha, né, dos judeus com os romanos. A gente até dá os nossos impostos, mas eu não sou com a cara daquele povo. Aí Pedro, de repente, munido pelos outros discípulos, vai lá, pergunta para ele. Quantas vezes que a gente deve perdoar? Porque está falando aí de perdão. Essa oração que ele falou aí para nós aí, né, que a gente conhece hoje como a oração do Pai Nosso, tá falando para a gente perdoar assim como a gente é perdoado também. E ele vem falando desse assunto, não está dando muito certo. Vê com ele lá, de repente até tirar sorte, conversar entre eles. Será que 7? 7 é um número bacana, né? 7 é um número perfeito. Será que 7 vezes, se a pessoa errar contra mim, eu ainda tenho que ir lá e perdoar essa pessoa? Peraí. Pediu dinheiro a primeira vez, não pagou. Eu fui lá e perdoei a dívida. Veio pedir o dinheiro de novo, depois de um mês. Eu perdoei, né? Então eu esqueci. Não pagou de novo. Peraí, já está me fazendo de trouxa.
Ah não, agora me pediu, sei lá, um martelo, a cavadeira emprestado, estragou o martelo, estragou a cavadeira, sumiu com ele. Eu perdoei. Até quantas vezes? Será que isso aí tem um limite? Tem uma tolerância? 7 vezes tá bom? Vai lá, Pedro, pergunta. Aí o Pedro chega, faz a pergunta e ele dá a resposta em cima da pergunta. Jesus, quantas vezes eu deveria perdoar o meu irmão? Até 7? Jesus nocauteia Pedro. Dá um nocaute no Pedro. Pedro, eu não digo até 7, mas até 70 vezes 7. O que Jesus disse ali para Pedro, e tem gente que faz conta aí, já pega a calculadora, daria, eu acho, 490, né? 7 vezes 7, 49. Põe no zero. O que Jesus está querendo dizer ali para Pedro é que não há limites para o perdão. Não tem essa história a pessoa perdoar isso aí durante uma vida inteira 490 vezes. Então é uma maneira ali de falar que não há limites para o perdão. Se eu te contar como foi, você me daria aí razão. Tem muita gente que acaba gravando esse clichê, né? Para se justificar por que não pede perdão. Não tem como perdoar. Ou perdoar eu até perdoo, mas nunca mais ela pode contar comigo. Perdoa uma vez. A segunda. Já a terceira é demais, né? Dentro disso, Pedro pergunta e já tenta dar a resposta de um bom crente. A gente acha que a gente é um bom crente. Agora imagina se Deus dissesse que nos perdoaria só até determinado momento. Então, assim como Deus em Cristo nos perdoou, assim devemos nós fazer o mesmo, fazer nós também. E Jesus, logo nesse texto, né, logo abaixo, ele fala a parábola do credor. E na parábola ele diz que uma pessoa devia, o rei, e chamou ali as pessoas para ver o que devia ao rei. E achou-se um homem que estava devendo ali 10.000 talentos de prata, que equivalia ali a 350 mil quilos de prata naquela época. E o homem, da mesma forma, tinha um homem que lhe devia, porém só 100 denários. O rei perdoou aquela dívida que Jesus colocou em uma hipérbole, colocou algo astronômico, ou seja, impagável. O rei perdoa aquela dívida impagável e o homem logo em seguida, em vez de fazer o mesmo, ele não perdoou aquele homem que devia só 100 denários. O rei descobriu o que fez, mandou chamar aquele homem, julgou ele ali num calabouço e falou que ele não sairia dali sem pagar o último centavo. É uma comparação. Deus fez uma obra maravilhosa, grandiosa. A gente não tem noção que Jesus fez ali naquela cruz. O pecado, a dívida que ele tinha, que nós tínhamos com ele ali, ele foi e rasgou. Tipo assim, tá tudo consumado, tá tudo perdoado. Peraí, tudo aquilo que a humanidade fez, tá fazendo e vai continuar fazendo, tá tudo perdoado. Agora vão e façam o mesmo. E a gente aí aceita Jesus, e dá uma de bonitão e tal, e acha que não precisa perdoar. Tem algo de errado nisso que não está certo. Como perdoar? E a gente vai para o final, para a gente terminar a escola bíblica de hoje. O texto, qual o texto que é? Terceiro texto, primeiro foi de Colossenses, segundo de Mateus e o terceiro de Lucas. Lucas capítulo 17, versos 3 e 4. Lucas 17, versos 3 e 4 diz assim: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o e, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe. Para as brincadeiras que isso. Jesus não só nocauteou Pedro lá, falando que não era só 7 vezes no dia, 7 vezes, mas como ele disse
neste texto de Lucas, que era 7 vezes no dia. A pessoa veio e errou uma vez, errou 2, 3, 4, 5, 6, 7. E veio e te pediu perdão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A pessoa se arrependeu. O que é arrepender? Mudar de comportamento. Você tem que ir lá e perdoar essa pessoa. Ok? Deixa a gente continuar aqui. Só que o texto começa dizendo assim: tenham cuidado. E por que ter cuidado? Porque o assunto é delicado. O assunto é tão delicado que se eu chegar na pessoa que está devendo, ela está em pecado, ela está com problema, ela ofendeu, ou está ofendida, ou seja, tem uma rincha, tem algo errado entre você e ela nesse relacionamento. Há uma ferida aberta. Você não pode chegar de qualquer jeito. Tenham cuidado. Você deve chegar com sensibilidade para não traumatizar mais, para não abrir mais a ferida, para você não exercer mais força do que o necessário. Pegar uma marreta de 5 quilos e tentar bater uma taxinha pequenininha. Pelo contrário, você tem que chegar com amor, com mansidão, ameno, demonstrando ali uma compaixão. Tem gente que quer pedir perdão e na hora de pedir perdão ainda consegue humilhar a pessoa. Leva o senso de justiça lá em cima. Ó, eu estou te perdoando porque é eu que quero perdoar, tá? Dá primeiro um sermão na pessoa, para depois dizer que perdoa. Não é a exposição da justiça que resolve o problema, mas sim o exercício da misericórdia. Eu vou repetir de novo, que isso aqui é muito importante. Quando você está pedindo perdão para a pessoa, não é você se expor a sua justiça de perdão, eu sou justo, mas sim o exercício da misericórdia. Eu quero te perdoar, porque Cristo me perdoou. Eu tinha uma dívida impagável. Isso aqui comigo com você é muito menor do que o que nos separa. O que nos une, né, é muito maior do que aquilo que nos separa. Que é o amor de Deus sobre a nossa vida. Ele nos perdoou, agora nós devemos perdoar uns aos outros. Olha o que Cristo disse: se do íntimo perdoares. Tem que ser lá de dentro. Eu também não vou fazer trombeta, né? Vou gravar aqui, eu estou perdoando uma pessoa que já faz décadas. Não. Outro erro clássico é achar que o tempo cura os problemas de relacionamentos mal resolvidos. Eu bato nessa tecla aqui e um martelo de uma vez por todas. Tempo não cura feridos. Você pegar o mal e jogar para debaixo do tapete, coisas mal resolvidas, não resolve. O tempo não resolve. Olha os irmãos de José. Ainda estavam com a sua consciência pesada após de 22 anos de pegar José e jogar ele lá na vala e vender para os ismaelitas. Quando José encontra com eles e José ali mostra para eles que, ó, sou eu, José, estou diferente assim, né? Porque eu sou o governador do Egito e tal, mas é eu mesmo, José, pode tocar em mim. E eles ficaram com medo. Por que ficaram com medo? Porque a consciência deles ainda estava lutando contra eles. José teve que deixar bem claro, e olha que José que foi o ofendido na história. José teve que deixar bem claro: Deus pegou o mal que vocês fizeram para comigo e transformou ele em bênção, para que hoje vocês e agora meu pai Jacó, vocês descem com ele de lá, pudessem gozar da terra do Egito, de tudo que tiver de bom aqui, que lá está tendo fome. O tempo não cura ferida, o tempo gangrena as feridas. É melhor o desconforto do confronto do que o conforto da omissão. É melhor você resolver isso agora, do que esperar anos, décadas, achando que o tempo vai apagar
o tempo vai abafar aquele problema. Não abafa, não acaba. Pelo contrário, ele nutre aquilo ali. Ele gangrena. Não se trata de justiça ou direito, se trata de misericórdia. Só existe um propósito. É que a pessoa se arrependa, ou em outras palavras, que mude de comportamento, e daí você a perdoa. E de que maneira? Completamente e para sempre, sem cobrar de novo aquela mesma dívida. Muito obrigado por esses minutos que nós ficamos aqui na Escola Bíblica Dominical deste domingo. Agora, em seguida, às 10 horas da manhã, teremos um culto ao nosso Deus presencial. Você que pode vir de manhã, você que não estava vindo de manhã, pode vir à igreja que agora teremos o culto às 10 horas. E logo mais, às 18h30, teremos um grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Deus possa te abençoar nesse domingo, Deus possa encher a sua casa. E eu queria, de uma forma diferente nessa manhã, eu sei que é uma escola bíblica, mas como o assunto é muito bom para a igreja, que é falar de perdão, eu queria fazer uma oração com você agora, nesse final. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse dia maravilhoso que o Senhor fez para nós. O dia foi feito para o homem, não o homem para o dia. Abençoe-nos, ó Deus. Ensina-nos a perdoar como o Senhor nos perdoou. Entendemos que a dívida que nós tínhamos com o Senhor era impagável, mas agora, através do seu Filho Jesus Cristo e através da luz que tem na sua palavra, o Espírito Santo nos traz essa verdade, essa luz. Nós entendemos que as rinchas, os problemas que nós temos entre nós podem ser apagados através de um ato de misericórdia, de compaixão. E que nós aprendamos a cada dia a lidar uns com os outros para que nós possamos suportar uns aos outros em amor. Fica conosco nesse domingo, Senhor. Abençoe todas as famílias de Yahvé Shammah, que pessoas possam ser resgatadas em Yahvé Shammah, aceitarem a Jesus neste domingo, Senhor. Que o perdão possa imperar no nosso meio. Nós oramos e te agradecemos no santo nome de Jesus. Fique em paz, meu irmão. Deus te abençoe.